Que bom. É a primeira vez na LESP ou não? Também? A primeira coisa que eu recomendo é que vocês voltem. Mais importante do que vir uma primeira vez é vir a segunda, é vir a terceira. O Instituto Legislativo Paulista ele é um Instituto de Políticas Públicas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele tem a função de escola do parlamento. Então, a gente oferece uma série de formações, palestras, ciclos, seminários sobre os mais diversos temas. Meu nome é Vinícius Schurgli, sou diretor-presidente desse instituto. Vocês entrem, então, por favor, no site da LESP, porque todos os nossos cursos são gratuitos, a gente sempre fornece os famosos diplomas, alunos que buscam aquelas horas complementares que sempre faltam no fim da formação, é uma boa oportunidade de, enfim, cumprirem essas horas aqui conosco. Gostaria de cumprimentar também a quem nos assiste, nesse exato momento, pela TV Alesp, e começar fazendo os cumprimentos aqui à nossa mesa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente Silvio Gabriel Serrano, grande parceiro do Instituto, nesse evento que vai falar sobre direitos humanos na prática, 20 anos do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Conto aqui, nesta mesa, também agradecendo imensamente o Dr. Álvaro Luiz Gonzaga, que será um dos palestrantes, aqui professor, e também a professora Mariana Stewart, aqui ao meu lado direito, que também outra palestrante. Quem mediará este debate será o brilhante Júlio Comparini, acertei, né? Olha só, uma hora a gente aprende. Então, aproveitem essa palestra que vocês terão, aproveitem esse encontro, retornem a esta casa assim que for possível. Eu gostaria de passar a palavra para o Silvio poder fazer uma breve colocação e agradecer mais uma vez essa parceria que você tem conosco, não só desse evento e de inúmeros outros. Realmente você é mais do que um profissional, um professor adjunto desse instituto. Eu que agradeço. E muito importante tê-lo aqui conosco. Imagina, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos, né, os presentes, os que estão nos acompanhando pela internet. Agradecer imensamente ao Vinícius, né, que eu acho que dá ao ELP uma precisão científica, técnica e também um pluralismo de ideias, né, que eu acho que isso é fundamental, ainda mais numa casa legislativa como a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sempre também acompanho a programação do ELP, que eu acho uma programação fantástica. Assim, o Vinícius consegue trazer pessoas, assim, acho que excelente. Não estou falando do meu caso, não estou falando do trabalho do Vinícius especificamente, porque realmente uma palestra é melhor que a outra aqui no ELP. Eu também sempre acompanho, né, professores da FGV, professores da USP, professores, né, das mais diversas instituições acadêmicas aqui de São Paulo, e também o pluralismo de ideias que o ELP tem. Isso é uma programação que eu acho fantástica, uma programação totalmente coerente com essa casa, que justamente tem toda essa palheta de cores que tem o pluralismo político, que inclusive é uma questão tão cara à nossa Constituição. Então, eu agradecer infinitamente essa oportunidade que o Vinícius sempre nos trazermos, né, os mais diversos assuntos aqui, é uma gratidão imensa. Agradecer aos palestrantes de hoje, né, ao Álvaro Gonzaga, a professora Stewart também, que vai dar essa palestra, né, maravilhosa para a gente conhecer como que se dá os direitos humanos na prática, e agradecer ao Júlio Comparini também, mediador, que vai ser mediador hoje, debatedor também, que ele também foi quem, na verdade, acabou viabilizando esse evento aqui hoje, para nós estarmos aqui hoje e fazermos essa reflexão. Enfim, agora eu posso, claro. Só para vocês viram aqui a presença do deputado Tenente Nascimento, ele ia compor a mesa, mas acabou de passar por uma perda, então ele deixou a saudação dele, em nome dele, então, e desejando ótimo encontro a todos nessa tarde. Ele faria uma breve exposição, mas teve que sair em virtude desse acontecimento. Então, eu peço que o Júlio ocupe aqui o meu lugar, se assim desejar, e a gente, então, deixa o espaço para os palestrantes. Aproveitem o evento. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Então, rapidamente, eu gostaria de agradecer ao presidente Vinícius, que está saindo, está nos deixando, a amizade do meu amigo Silvio, com quem eu participo de diversos eventos, saudar, então, a presença do professor Álvaro Luiz Gonzaga de Azevedo, não é, professor da PUC de São Paulo e coordenador, não é, do escritório modelo, e também a doutora Mariana Stewart, não é, mestre em Direito e supervisora jurídica do contencioso do escritório modelo. Antes de dar início às falas, né, dos palestrantes, só dizer que hoje a gente tem uma celebração, na verdade, de 20 anos da existência desse escritório, e nada melhor do que celebrar
os 20 anos do escritório modelo do que debatendo, né? Debatendo direitos humanos e debatendo a atuação prática do escritório. Antes, então, de conferir a palavra aos palestrantes, a gente assistirá um breve vídeo produzido pelo próprio escritório modelo, não é, que mostra um pouco dessa história da PUC, do escritório, e após isso teremos as falas e o debate, portanto. Obrigado. Olá, meu nome é Cláudia Mioto e eu vou apresentar para vocês um pouquinho da história desse lugar. Em 1997, eu comecei como funcionária da universidade. Depois, já em setembro de 99, eu comecei no escritório modelo. O escritório modelo começou na Ministro Godoy, número 967, é um espaço bem pequeno. Tem 2 fotos do Dom Paulo, né, no dia da nossa inauguração, né? Então, é ele e o reitor da época, o professor Ronca, e aqui a placa com o nome dele, e leva o nome dele justamente por essa questão da vida, de luta dele por direitos humanos, que é o que o escritório modelo começou a fazer e faz isso até hoje. Foi uma portaria do MEC. Ela exigiu que as faculdades de Direito oferecessem uma prática jurídica de verdade. E óbvio que a PUC, como uma universidade cristã, como uma universidade que preza pela prática efetiva de direitos humanos, né? Então vamos montar um escritório que sirva para prestar assistência judiciária para as pessoas que precisam. E no dia 14 de setembro de 99, a gente abriu as portas. E o nosso atendimento não era por convênio, era de portas abertas. O que chegasse, a gente atendia. Eu e a professora Nathalie, que éramos bem jovens na época, fomos designados para ser as primeiras advogadas orientadoras. Levou um tempo, claro, para a gente conquistar a confiança do pessoal do fórum, dos juízes, mas depois, uma vez conquistada a confiança, cada vez mais gente procurava os nossos serviços. E começamos aqui no escritório modelo, ela, sob a supervisão do professor Anselmo, e 6 estagiários contratados pela Fundação São Paulo. O primeiro estágio jurídico que eu tive foi no escritório modelo, mas não era nesse espaço hoje grande e bonito, mas a vontade de aprender e a vontade de ensinar também dos advogados orientadores era fantástico. Então, eu aprendi muito aqui dentro. Nós divulgávamos o trabalho do escritório na estação de metrô, para a comunidade, no geral, para que as pessoas nos procurassem para que a gente pudesse fazer o trabalho. E aí as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, divulgar o boca a boca. A gente teve que ir aos fóruns para apresentar o escritório, ninguém conhecia. Íamos lá no centro, nas ocupações, apresentar os trabalhos. Como era uma novidade, o escritório modelo, nós tivemos que ficar divulgando. A gente não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha computador para todo mundo. Era um revezamento. Mas uma banca, a minha, dela, tinha por volta de 400, 500 processos. Entrava 1 hora no estágio e ficava até às 5 da tarde, mas era sem parar. Atendia e depois já ia fazer as peças. Bem dinâmico, assim, para aprender a parte prática do direito foi muito válido. Aqui a gente tem a nossa funcionária Mara. Os assistidos ficavam aqui, né, aguardando o atendimento que era feito na salinha aqui do lado. Eu tenho aqui a Mara também, atuando junto com a advogada que fazia parte de projetos sociais. Nessa época, elas trabalhavam com regularização de rádio comunitária. Durou anos esse trabalho, que foi muito bacana também. Eu entrei no escritório modelo em 2001. Então, a gente vai passando pelos setores. Então, eu passei pelos projetos sociais, onde eu acompanhava as questões de rádios comunitárias. Era muito bom conhecer a comunidade que eles viviam, até sobre os direitos, sobre o acesso à justiça, tudo isso era transmitido pelas rádios comunitárias que a gente fazia parte. Isso aqui é o primeiro livro de atendimento do escritório, que começou no dia 14 de setembro de 99 e terminou no dia 7 de maio de 2001. E esse livro a gente conseguiu fechar com 3.112 assistidos atendidos. A gente fez convênio, por exemplo, com a paróquia de Nossa Senhora de Aquiropita. A Aquiropita tem um trabalho social muito grande.
A gente fez também um trabalho grande com Paraisópolis, para a legalização de Paraisópolis. O escritório modelo ele propicia uma luta efetiva. Por quê? Porque se você tem o direito de ser violado, não é? E não tem condição de levar esse grito, esse pleito ao judiciário, é através do escritório modelo que você vai poder fazer. Aqui tenho eu, né, no balcão de atendimento, lá no 967, e a Dona Isilda. A Dona Isilda começou a trabalhar conosco em 2000. E era um lugarzinho pequeno e eu trabalhava lá e eu trabalhava na recepção. Foi de lá para cá que a gente foi crescendo, né? Que eu cresci muito, aprendi demais com todo mundo. A estrutura só foi aumentando, né? Então, em 2002, nós conseguimos convênio com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, a equipe, que era de 12 pessoas, né, praticamente dobrou, porque não era só detidos que chegavam à nossa porta para bater para o atendimento. A Defensoria encaminhava 4 casos por dia. Então, a sede em que nós estávamos começou a ficar pequena, né? A gente só saiu daqui da Ministro em novembro de 2004, para ir para João Ramalho 295. Escritório Modelo Boa Tarde. Em 2006, o que era Procuradoria virou Defensoria Pública. Cada 5 anos a gente faz um novo convênio com a Defensoria, né? Então, cada vez que se faz um novo convênio, sempre é ampliado. Ampliado a equipe, ampliado metas, ampliado região que a gente vai atender, casos, então sempre está crescendo. Do aluno, quando chega, que não sabe nada, que está inseguro, que está entrando na faculdade agora, e aí depois você vê ele saindo pronto para o mercado de trabalho, sensacional, sabendo escrever peças, despachando com o juiz. Às vezes ele sai para o primeiro despacho super nervoso. Nossa, vou despachar com o juiz pela minha primeira vez. O Dr. Caio começou com a gente, como estagiário, mas ele é um exemplo de vários que foram do mesmo jeito dele. Estudei na PUC, fiz pós também aqui na PUC. Antes de eu ser advogado aqui, eu fui estagiário em 2009. E depois, em 2011, logo que eu me formei, eu prestei uma prova, um processo seletivo e tive a felicidade de voltar como advogado. Desde então, eu continuei aqui. O diferencial daqui, acho que são basicamente 2. O primeiro deles é poder escrever peças mais complexas, né? Então aqui você vai ter contato com a redação de recursos de diversos tipos, peças iniciais, defesas. Eu acho que outro diferencial aqui é você poder atender pessoalmente o seu cliente, né? Porque nos outros escritórios você não vai ter esse contato, talvez sejam pessoas jurídicas e tal. Aqui são todas pessoas físicas. Via de regra, o atendimento é individualizado, em baias individuais, fica só o advogado com a parte, o estagiário com a parte, né? Mas de sexta-feira, um atendimento inicial, a gente faz um acolhimento coletivo em questões de execução de alimentos, porque é uma demanda que a gente tem muito aqui, que se repete muito aqui. Que é de mães que vêm pedir pensão para os filhos, né? Então se explica tudo a respeito do processo, todos os direitos que ela tem. Então uma apoia a outra, uma se identifica com o caso da outra. Então esse que é o diferencial desse atendimento coletivo. E aí ele é acompanhado pela psicóloga também, pela assistente social. Então tem essa interdisciplinariedade também que é bastante importante. Aqui a gente tem 3 áreas: projetos sociais, contencioso e mediação. A mediação, ela está ligada à parte do contencioso individual. Ao invés de ajuizar a ação, essas pessoas vêm aqui, a gente tem uma parceria com o IMAB, e esse Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil faz as mediações tentando solucionar o problema sem a gente acionar o judiciário. É um sucesso. Hoje nós funcionamos às terças e quintas. São casos que eles identificam que seja possível ser levado para mediação. Todo o curso que nós desenvolvemos de capacitação, o escritório modelo é sempre convidado a participar dos nossos cursos em função dessa parceria. Então, para nós, profissionais da área, é fundamental ter um espaço desse para que a gente, além de praticar, possa aprender e, com isso, nos aprimorar. O ensino e a pesquisa são feitos intramuros da universidade e a extensão é feita intramuros mais extramuro. E o escritório modelo consegue mostrar muito bem o que é esse atendimento extensionista. Hoje eu coordeno basicamente a área de projetos sociais e nessa área de projetos sociais a marca indelével do escritório modelo é relacionada à questão da habitação. Então assim, tem um trabalho muito bonito desenvolvido aqui nesses 20 anos relacionado à questão da habitação.
Nós assistidos, as pessoas com que a gente trabalha já estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Eles já estão num estado de exceção permanente, né? Você precisa ter esse contato cara a cara com as pessoas para, de fato, saberem quais são as demandas ali da comunidade. Só o trabalho jurídico não dá conta das demandas que a gente recebe. O trabalho interdisciplinar, ele tem uma razão de fato. O trabalho que é feito aqui é um trabalho humanizado, é um trabalho que tem como pressuposto olhar o sujeito, promover a cidadania através das nossas ações, através das políticas que a gente atua. Você está no Jardim Elian, bairro periférico de Itaquera. Os primeiros moradores começam a chegar aqui em 1967, 68. Uma imobiliária começa a lotear. Mesmo essas pessoas comprando, o loteamento era irregular. Tanto é que não tinha água e não tinha luz. A comunidade fica, né? E ficam as dificuldades para a sua legalização. A Associação de Moradores também, ela nasce naquela época, na organização dos primeiros moradores, para buscar os direitos. Então, naquele momento, as pessoas buscaram também o escritório modelo para pedir essa regularização do bairro, né? Aqui era um mato bem grande, que não tinha nada. Aí todo mundo invadiu e construiu aqui. E graças a Deus estamos aqui aí. Tem 21 anos que eu moro aqui. Minha filha tinha 4 anos, hoje ela está com 25. Minha mãe que comprou o terreno, né? Antes era um barraco. Aí depois, quando a minha mãe morreu, que a gente fez a alvenaria. O dia que alguém vier conversar, a gente tem que mostrar aquele papel ali de segurança, tipo, escritura, né? Do terreno. Aí seria melhor. Mudou tudo, agora tem asfalto, tem ônibus na porta, a gente tem posto de saúde bom. Você tem casas aqui, por exemplo, que moram 3, 4 famílias. A gente tentou fazer um censo pela contagem da saúde, 14 mil pessoas. Tudo bem, pessoal? A gente está aqui com o Dr. Vitor, que está com a ação do terreno, tá? A gente, por exemplo, não tinha condições de mover uma ação como associação sozinho, para dizer que esse bairro existe. Então, nesse sentido, o trabalho do escritório modelo é muito importante para a gente. O escritório modelo, né, em colaboração com a Defensoria Pública, está exatamente para se contrapor a essa situação, para garantir acesso a essas pessoas. Estamos aqui na Ilha do Bororé. Aqui nós atendemos 2 comunidades, Sítio Santa Teresa e Balsa do Bororé, com demanda de infraestrutura, né? A gente faz um trabalho coletivo também com as lideranças para entender o contexto social onde eles estão inseridos, né? O fortalecimento de vínculo comunitário e toda a coleta também de documento para, assim, né, viabilizar os seus direitos. Nossa atuação, ela é multidisciplinar, então quando chega essa demanda para a gente abre um processo administrativo interno nosso, onde a gente vai averiguar quais são os encaminhamentos que precisam ser feitos. Aqui na Ilha do Bororé, como em outras, passou primeiro pelo Nunes, que é o nosso arquiteto urbanista, para conseguir identificar qual era a área que se tratava exatamente. Identificado, a gente passa para a equipe do serviço social, que vai vir e contactar as lideranças. Aqui na Ilha do Bororé, a gente teve uma vitória que foi em relação a uma ação penal que os moradores estavam sofrendo por conta de crime ambiental. O que acontece hoje é que às vezes eles são enquadrados na legislação ambiental por desmatamento de área virgem. A gente aqui atua em área de proteção ambiental. A gente quer realmente que vocês contem com a gente para qualquer tipo de problema, conversem com a gente e tenham essa linha de conversa e diálogo aberta. Okay. Muito feliz da gente estar sendo bem atendida. A gente estava numa situação muito difícil aqui, muito difícil, com muitos problemas. Depois de você conseguir água, luz, as lixeiras. Eu conheci o escritório modelo em 2016. A gente tem um processo, tem uma ordem de despejo para a gente. Hoje a gente se sente mais seguro, porque nós temos não um advogado, mas que acompanha o nosso caso aqui, acho que já estamos no 4º advogado, então mais assistência social. Para nós foi um ganho muito grande. É importante dizer que tudo isso se desenvolve num ambiente, quer dizer, acadêmico bastante intenso, tanto assim que coordenam
o escritório modelo, 2 professores dos mais ilustres aqui da faculdade, o professor Álvaro Gonzaga e a professora Carolina Magnani, aproveitando, na verdade, esse espaço para promover também a formação jurídica e humanista dos nossos alunos. Nós, em primeiro lugar, como escritório modelo, a gente tem um objetivo, ensinar. Além de ajudar essas pessoas, é também ensinar os alunos da faculdade de Direito. Então, quando a gente chegou, a gente desenvolveu um programa de estágio. Antes participavam 15, 20, faziam a prova. A gente teve 87 alunos fazendo a prova. E o programa de estágio estando melhor, a gente devolve melhores frutos para a comunidade, melhores frutos para a PUC. O escritório é, digamos, um laboratório fundamental. É ali que os estudantes que o procuram e que, mediante seleção, são aceitos no escritório, têm a oportunidade efetiva de prática judiciária. Eu vejo que os estagiários, eles são extremamente preparados, porque os estagiários aqui, eles atuam como advogados, na maioria dos processos, por conta do nosso volume. Então, a gente precisa que eles atuem como advogados. Então, eles fazem as petições, os advogados orientadores corrigem, mas os estagiários, eles são tratados como advogados. Aqui, como estagiário, a gente faz atendimento ao público, que é sensacional para o nosso crescimento profissional e até humano, dizendo assim. A gente faz acompanhamento de processo no fórum, a gente escreve muita petição, a gente consegue ter muito acesso aos processos. Enfim, coisa que em outro escritório a gente não tem. Não é ensinar só direito, mas é ensinar também a perspectiva da cidadania. E isso você consegue somente de uma forma interdisciplinar. Então, por isso a gente conta com psicólogos, assistentes sociais. A gente atende as 3 equipes juntas. Então, a psicologia, o serviço social e o direito atendem juntos. O jurídico acaba abrindo portas para todas as áreas. Então, aqui a gente faz atendimento jurídico, mas a gente encaminha para a rede. E aí, o que é a rede? A saúde, a assistência, enfim, a garantia de direitos num todo. Isso é muito importante, quer para aqueles estudantes que na atividade profissional vão continuar se dedicando a esse atendimento à população, aos menos favorecidos, quer aqueles estudantes que vão trabalhar em escritórios que assistem empresas, organismos públicos, porque ele tem o conhecimento real da vida que as pessoas têm na nossa cidade. Eu aprendi a ter muito mais responsabilidade, porque a partir do momento que a gente está cuidando de um caso de uma pessoa, a gente acaba tendo a vida dela em jogo. Eu acho que o estagiário aqui ele entrega o melhor dele e ele recebe o que de melhor a PUC e os assistidos podem entregar. Quando a PUC forma alunos, não é só pela excelência técnica acadêmica, ela forma alunos do ponto de vista social. Ela forma advogados diferenciados que têm uma outra visão da sociedade. O trabalho é muito grande. Você tem o trabalho o tempo inteiro aqui. Deve ter por volta de 6 mil processos ativos. Então é muita coisa, é muita coisa. E nós temos 10 advogados para cuidar, mais ou menos 10 advogados, uns 20 estagiários, para cuidar desses 6 mil processos. É bastante coisa, é corrido. Diariamente, hoje, a gente atende 30 pessoas. 30 pessoas só para saber do retorno e entrar com casos novos. Diante de uma equipe de 65 pessoas que a gente tem. É tão grande o escritório modelo que nós trabalhamos com números estimativos em alguns deles. Então a gente fala 20 mil famílias, 10 mil famílias, a gente não consegue nem mensurar esse número. A gente consegue mensurar, por exemplo, o número de comunidades que nós atendemos. São 54 comunidades. Eu acho que a tendência é cada vez mais estudantes passarem aqui, porque é uma residência jurídica isso aqui, né? O nosso dever seria de ter um escritório modelo, modesto. Aí cumpriria o dever. Mas a gente foi muito além disso. Por que a gente foi muito além disso? Porque a PUC tem esse compromisso com o lado social, né? Eu acho que isso é o que nos diferencia de todas as outras particulares, né? Essa responsabilidade de a gente fazer a diferença na sociedade. Eu acho que isso aqui nunca vai parar de crescer. Espero que nunca pare, porque o atendimento que se faz aqui, o trabalho que se faz aqui é maravilhoso, né? Então, a gente espera que isso nunca pare de crescer.
Bom, então, dando seguimento aqui ao nosso evento, antes de passar a palavra só para o professor Álvaro Gonzaga, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do Sérgio Gomes, jornalista, diretor do Oboré, um nome importante para os direitos humanos. Obrigado, Sérgio. Também registrar a presença de alguns assessores parlamentares aqui, o Mateu, obrigado pela presença, Laura, obrigado também. E passo a palavra então ao professor Álvaro. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, um prazer muito grande vir aqui na Assembleia Legislativa para poder falar a respeito do escritório modelo, cumprimentar o professor Silvio, cumprimentar o professor Júlio, cumprimentar a professora Mariana, cumprimentar todos os presentes e dizer que a grande maioria dos que se fazem presentes aqui presencialmente fazem parte da nossa história, né? Então, é muito bacana, em um dado momento, a gente ter esse ponto de encontro, esse ponto de contato, para que a gente possa refletir a respeito do nosso espaço de trabalho. Esse encontro também ele é televisionado pela TV Assembleia, então a gente também alcança uma série de pessoas e isso cumpre com um papel muito importante aqui da Assembleia Legislativa. Na verdade, o que eu gostaria de compartilhar aqui seria exatamente essa perspectiva do que seria praticar os direitos humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, a primeira perspectiva que nós temos é de muitas pessoas serem reativas aos direitos humanos e acreditarem que direitos humanos eles existem apenas em um recorte, quando, na verdade, todos os direitos são humanos, não existem direitos inumanos. Essa é a primeira observação que o Bobbio vai fazer em algumas de suas obras, quando vai apontar que todos os direitos são humanos. Defender o direito tributário é defender um direito humano. Defender o direito previdenciário é defender um direito humano. Não adianta você querer defender os direitos humanos acreditando que é apenas um recorte e limitando a um grupo de pessoas. Lá vem o pessoal dos direitos humanos. Não. Todos deveriam ser do pessoal dos direitos humanos. E aqueles que ainda não se identificam devem perceber que deverão se identificar. Ou eles não se identificam com a espécie humana. E aí talvez isso que faça com que não defendam os direitos humanos. Só é possível defender os direitos humanos quando você se identifica com a sua condição. Então, os direitos humanos, ele parte de uma ideia de condição. E essa condição ela é absorvida, ou pelo menos declarada de maneira forte, em 1945, no pós-Segunda Guerra. O pós-Segunda Guerra, em 1945, vai revelar a necessidade da gente compreender o que acontece na situação que está posta. A Hannah Arendt vai conseguir retratar muito bem isso numa obra chamada Entre o Passado e o Futuro. O que existe entre o passado e o futuro? A rigor deveria existir o presente, mas Hannah Arendt vai dizer que não existe nada entre o passado e o futuro, porque exatamente a Alemanha nazista quebra a ideia de tradição. A tradição, que é algo romano, tradício, transferência, deixa de existir. Exatamente porque algo tão inumano é praticado, que é o nazismo. Algo tão inumano é praticado, que é o fascismo. Então, em 1945, a humanidade se dá consciência e toma a sua condição humana de ter que legislar algo numa perspectiva universal. E essa época, existem estudos que ganham força e relevo no Brasil inteiro de determinados pensadores de cunho dogmático, positivista e puro, uma ciência pura, mesmo com Merleau-Ponty fazendo uma crítica a respeito da pureza da ciência. A ciência começa a ficar tão pura que se afasta da realidade. É isso que Merleau-Ponty vai dizer. E em 1946, uma faculdade de filosofia, se une a uma faculdade de Direito, que é a Faculdade Paulista de Direito, e se fundem num bairro de Perdizes, porque existia um convento e as freiras achavam que o bairro de Perdizes, em 1946, estava muito agitado, então elas pediram para que elas fossem realocadas. Imagina que era Perdizes em 1946, agitado. E aí elas foram para Barueri e aquele local que era um convento virou a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Só que tem uma distinção muito grande da nossa Pontifícia Universidade Católica, eu falo em nome do escritório modelo, que está no nosso brasão,
Se você for verificar, diversas universidades no Brasil, já no seu brasão, escrevem ciência. A PUC não. A PUC escreve no seu brasão sapiência, sabedoria. E, portanto, em 1946, um ano do pós-Segunda Guerra, antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a PUC já declara qual é o seu diapasão, a sabedoria. E a sabedoria pautada no quê? No entendimento humano. É exatamente esse momento que nós nos encontramos na fundação da PUC, no fortalecimento dos direitos humanos e numa compreensão necessária de fortalecimento do direito material na década de 40. O direito material, e o que eu quero dizer com direito material, para aqueles que são leigos, porque até aqui eu não disse praticamente nada de direito. O direito material são aqueles direitos que nós estudamos na faculdade, como direito penal, direito civil, direito administrativo, diferente do direito processual. O que é o direito processual? O direito processual é aquele direito que dá forma a toda aquela pretensão que nós temos, mas nós não conseguiremos agir e atuar sem o processo. É preciso compreender as normas processuais, mas é preciso ter o direito material. E a década de 40 serviu para declarar diversos direitos materiais. E foi exatamente na década de 60 que o mundo se dá conta que o direito processual é necessário de ser estudado. Só que o nosso país, e aí falo do Brasil, passa por um golpe. Há quem quer acreditar que foi em 1964, ok, mas é impossível não acreditar que foi em 1968, com o ato institucional número 5 de 13 de dezembro. O ato institucional número 5 de 13 de dezembro suprime direitos de uma maneira, em um tipo normativo supraconstitucional que revela um golpe. Então nós tivemos um golpe na década de 60. A época em que fortalece-se o estudo do direito processual. Aonde nós estamos, então? Nós estamos dentro de uma universidade, a Pontifícia Universidade Católica, que tem marcas de defesa dos direitos humanos, que defende o direito material conquistado e que começa a entender o necessário estudo do direito processual. E por isso que nós temos grandes processualistas na nossa PUC. E por isso que boa parte dos códigos processuais democráticos brasileiros saem dessa instituição que luta pela sabedoria. Então, na década de 70, o Brasil recebe o seu Código de Processo Civil das mãos de Alfredo Buzaide, um código neutro. E um código civil proposto por Miguel Reale, ex-ministro da Justiça, mas que não foi aprovado. E isso tem uma importância histórica porque nós aplicamos hoje esse Código Civil. E nós precisamos entender que código nós aplicamos. Nós, no escritório modelo, quando falamos do direito civil, falamos deste direito civil. Um direito civil divorciado do Código de Processo Civil de Alfredo Buzaide. Porque o Código de Alfredo Buzaide é de 1973 e o Código Civil de Reale é de 72, aprovado somente em 2002. E é esse que vige até hoje. Portanto, nós temos um direito material civil, um Código Civil produzido numa época em que não existia democracia no nosso país. E eu não consigo ver o Código Civil como um Código Civil neutro. Ele toma posições. E ao tomar posições, toma posições com relação à propriedade privada. E eu não estou aqui pedindo a extinção da propriedade privada, mas o tipo de proteção da propriedade privada é muito mais forte do que imaginávamos e do que esperávamos para uma era democrática. E o que o escritório modelo luta é exatamente o quê? Para poder defender essa questão. Eu penso que a nossa fala aqui, eu combinava com a Mariana, é uma fala em que muitos de nós devemos passar por esse microfone e que nós possamos também vociferar determinadas angústias que nós temos. Angústias não, medos. Porque o Heidegger vai dizer que a angústia se erige do nada e o medo é do concreto. Então, assim, nós temos reais medos concretos que se erigem de algo que está aí posto. Então, assim, aonde nós estamos hoje? Nós estamos aplicando um Código Civil de 2002 com um Código de Processo Civil plurimanual que ainda vem sendo adequado. Porque existem questões que não são plenamente superadas com esse chamado Código de Processo Civil de 2015. Em 1988, a Constituição Cidadã garante os direitos humanos, talvez seja o maior momento de garantia dos direitos humanos, mas só em 2004 os tratados de direitos humanos, os textos de direitos humanos, começam a ser reconhecidos
como texto constitucional. E em 2012 ganha status de texto constitucional, 2014 ou 13, enfim, só nessa década. Onde nós estamos posicionados? Essa que é a questão. E se Nietzsche vai dizer que existe um movimento apolínico e dionisíaco, se Jean Baptiste Vico vai dizer que nós passamos por um corso e recurso da história, eu penso que hoje nós não caminhamos para o discurso democrático, progressista, nós caminhamos talvez para um recurso, para um outro tipo de movimento com relação à perspectiva democrática, com um texto de uma determinada época. E em 1999 se funda o Escritório Modelo. Em 2000 se fixa o Escritório Modelo. E nós estamos aqui 20 anos depois, e agora fala o ex-estagiário que aparece no vídeo, fui estagiário no Escritório Modelo em 2002, 2003. Eu ingressei na PUC em 2000 e minha história se confunde não só com o Escritório Modelo, como se confunde com a história da PUC, como metade da minha vida eu passei na PUC. Esse ano eu completo 40 anos de idade e tenho 20 anos de história aqui na PUC. E trago ela para a Assembleia Legislativa para apresentar para as pessoas e mostrar que existe um espaço na PUC, não de resistência, mas de luta pelos direitos humanos. Nós não resistimos pelos direitos humanos, mas lutamos pelos direitos humanos. Nós lutamos pelo direito de todos, porque todos os direitos são humanos. E aqui, nós chegamos exatamente... Senador, como vai? Já pode sentar aqui, por favor, senador. Já. Vem aqui. Ah, não... Já pedi aqui, então, todos cumprimentem o senador Eduardo Suplicy, que acaba de chegar. Como vai? Exatamente... Como vai? Tudo bem? Eu dizia o seguinte aqui, Suplicy. Falar da luta pelos direitos humanos e como nós lutamos por isso nos dias de hoje no Escritório Modelo. E agora a gente está aqui num bate-papo, muitas das pessoas que estão aqui são do Escritório Modelo da PUC e lutam por esses direitos humanos. Mas elas não resistem, elas lutam porque os direitos humanos são de todos. E... basicamente, eu já vim encerrando minha fala para passar para a doutora Mariana, que coordena a parte da nossa área do contencioso, mas que vai explicar todas as nossas áreas. Então, eu quero agradecer a todos, franquearemos a palavra também ao Eduardo Suplicy, que nos prestigia, e a todos que quiserem fazer uso da palavra. Muito obrigado. Por aqui, está sem um móvel. Olá, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem, como estão? Queria agradecer aqui a mesa, né, o senador Suplicy, agradecer o professor Álvaro, o professor Júlio e também o professor Silvio. Enfim, é uma honra a gente poder estar aqui nessa casa para falar sobre o nosso trabalho, né? Sobre o nosso dia a dia. Então, grande parte das pessoas que estão aqui e também, provavelmente, parte dos nossos telespectadores trabalham, né, diretamente com a advocacia popular e trabalha, né, diretamente com os direitos humanos. E, então, é muito bom estar falando, eu me sinto em casa falando com vocês, né? Então, enfim, e até eu ia falar se depois alguém quiser ter alguma manifestação, alguma pessoa do psicossocial, né, que eu já adiantei a Marielle, a Marilene, se algum estagiário quiser falar. Então, enfim, sintam-se à vontade se quiser me interromper. Mas, enfim, eu queria falar um pouco sobre a nossa atuação no Escritório Modelo da Faculdade de Direito da PUC. Basicamente, a gente tem 3 áreas no Escritório Modelo. A gente tem a área de projetos sociais, que é a área de tutela coletiva. Nós temos o contencioso, que é a tutela individual, e a gente tem a parte de mediação, certo? O professor Álvaro coordena, né, basicamente a parte do projetos sociais, e essa parte da tutela coletiva acaba sendo uma área bem ampla, porque a gente não tem um recorte territorial que acaba tendo a área do contencioso. No contencioso, na tutela individual, a gente vai atuar nos fóruns regionais de Santana e de Pinheiros. Mas já na parte do projetos sociais, a gente atua
em toda a nossa cidade, né? E algumas comunidades acabam até passam das nossas fronteiras, né? Então, enfim, são 54 comunidades atualmente que a área do Projetos Sociais atua. E, basicamente, como até comentaram antes no vídeo, a gente atua na parte de habitação. Então, essas ações que são propostas, essas ações coletivas, basicamente falam de habitação, então, uso capião urbano, uso capião coletivo, regularização de áreas. A gente acaba também envolvendo muitas questões urbanísticas, ambientais, temos as partes de mananciais. Então, enfim, são várias questões que são propostas por essa área da tutela coletiva. Na parte do contencioso, a gente acaba resguardando os direitos humanos, os direitos violados, né, e os conflitos que são trazidos pelos nossos usuários, pelos nossos assistidos. Então, a gente ingressa com ações individuais, certo? E queria também falar aqui que tanto na área do Projetos Sociais como na área do contencioso, a gente atua com encaminhamentos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, a Defensoria Pública ela faz o encaminhamento do usuário para a gente e a gente vê qual que é o direito violado dele e vê se a gente vai encaminhar para a tutela coletiva ou para a tutela individual e a gente vê qual que é o melhor posicionamento jurídico para a gente ingressar com a ação. E, além disso, além dos encaminhamentos feitos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a gente também pega demandas espontâneas. Então, essas demandas espontâneas são demandas que têm um interesse acadêmico, são direitos violados, que a gente acaba que é importante estar numa academia e resguardar esses direitos. Justamente que, como o professor Álvaro falou, a PUC tem esse viés social. Então, como núcleo de prática jurídica, né, como núcleo que existe para os estagiários e para os advogados recém-formados e advogados que já estão há muito tempo na luta, para que eles exerçam esses direitos, né, resguardem os direitos dessas pessoas dentro da advocacia popular, para tudo isso, a visão que a gente quer adotar é uma visão de transformação social, certo? Então, enfim, por isso que também temos as demandas espontâneas e não somente as demandas que são encaminhadas pela Defensoria Pública. E basicamente é isso, né? Até os nossos estagiários estão aqui, eu queria agradecer a presença deles. E eu acho que na atuação é uma atuação transformadora. Então, a gente vê que de fato, transforma como pessoa e eles ficam mais críticos. Porque eles tomam contato, a gente está numa universidade privada, né? Então a gente tem alguns colaboradores, algumas pessoas que atuam dentro do escritório modelo que são mais próximos da realidade dos usuários e algumas pessoas que são mais distantes da realidade dos usuários. E isso é enriquecedor para o nosso trabalho. E isso forma uma visão crítica dos advogados e dos estagiários, certo? E... enfim, até para desenvolver, toda essa nossa atividade, ela é interdisciplinar. Por quê? Porque nos nossos atendimentos, a gente sempre... Quem auxilia os nossos atendimentos são os assistentes sociais e os psicólogos. Porque, geralmente, né, o advogado ele tem aquela visão fechada, né, a gente sai da academia com uma visão do direito, que é a aplicação da norma, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a realidade que é trazida pelo nosso usuário, né, a informalidade que eles vivem, muitas vezes é muito diferente do direito que a gente aprende. Então, por isso que os assistentes sociais, os psicólogos servem para ajudar a gente não só a tomar o melhor posicionamento jurídico, mas tomar o melhor posicionamento social daquela questão. Então, enfim, é uma questão complexa. E é por isso que é interessante a nossa atuação dentro dos direitos humanos dessas pessoas. Certo? Então, enfim, a nossa parte, não sei se a Marilene queria depois vir, se ela quiser vir agora, mas, enfim, eu queria falar que a gente tem, então, essa interdisciplinariedade de estar sempre trabalhando com os assistentes sociais e com os psicólogos. Na área do contencioso, para dar um exemplo dessa atuação nossa interdisciplinar, na área do contencioso, a gente tem uma acolhida às mulheres que vêm propor execução de alimentos. Para quem não sabe, a execução de alimentos, ela basicamente são mães que pleiteiam pensão alimentícia para os seus filhos. Então, durante as sextas-feiras, a gente faz um atendimento multidisciplinar, que é com o assistente social e com a psicóloga, para acolher essas mulheres. Então, geralmente, elas vêm pedindo uma pensão alimentícia, mas a gente vê que o caso, a pensão ela é só um início de um caso que é muito mais complexo.
Então, geralmente, elas se identificam, né, como um atendimento em grupo, elas se identificam, elas trazem situações de abuso, situações de discriminação de gênero, situações de violência, alienações parentais, então, enfim. E aí elas se identificam e elas têm essa acolhida. Então, não é um atendimento só jurídico, então a gente precisa dessas pessoas. Marilene, se você quiser até vir comentar um pouquinho, depois eu passo a palavra para ela, então. Tudo bom? Então, enfim, a gente faz essa atuação junto com eles e é muito importante que a gente tenha essas pessoas do serviço social e da psicologia atuando junto com a gente. Bom, enfim, dentro da área do contencioso, basicamente são encaminhados pela Defensoria Pública 350 casos por mês. Então, o nosso volume é considerável. Atualmente, só na área do contencioso, são mais de 7.000 processos em andamento. É muita coisa. Mas, assim, o que a gente fica feliz é que a gente tem um reconhecimento de uma excelência acadêmica na nossa atuação. Então, apesar do volume, apesar de ser muito trabalho, de ser muito difícil, nem sempre a gente tem o tempo de debruçar sobre aqueles processos, o tempo que a gente gostaria, mas é muito bom ter essa contrapartida de ser reconhecido pela nossa excelência. Então, enfim, é isso, né? E já falei, né, que dentro da área de projetos sociais são 54 comunidades, né, e o encaminhamento acaba sendo de uma forma menor do que do contencioso, mas o número de pessoas atendidas e atingidas pelas nossas ações acabam sendo muito maior, né? Então, enfim. Quer Marilene, falar um pouco sobre o atendimento? Boa tarde a todas e a todos. Eu só quero acrescentar na questão da interdisciplinaridade que a nossa atuação ela se dá pelo serviço social, pelo direito, né? No caso da área de projetos, e também pelo arquiteto e urbanista. Sim, né? Que ele também, né, como nós estamos bem na questão da regularização fundiária, então a nossa atuação ela tem como pressuposto a regularização fundiária e o direito à cidade. Então, o urbanista, junto com os estagiários, também faz parte desse atendimento aí nas garantias de direito, entendendo que a moradia é a porta de entrada para todas as outras políticas. Sim, com certeza. Porque se a gente não tem a habitação, né, se a gente não tem esse direito, todos os outros acabam sendo violados, né? Então, a gente vê questões de transporte, questões de saúde, questões básicas, né, saneamento básico. Então, enfim, é a porta de entrada para todos os outros direitos, né? Enfim, e é isso também que a gente conversa muito dia a dia, que a nossa visão do direito a gente precisa ampliar, muitas vezes a gente acaba, e a gente precisa de vocês. Queria agradecer muito pela atuação de vocês. Queria falar um pouco também sobre a área de mediação. Por quê? Porque, tudo bem, né? Chegam os casos para a gente, o usuário vem com os direitos deles violados, vem com aqueles conflitos que a gente acaba tendo que solucionar, e tanto o usuário sabe como a gente que o Poder Judiciário ele acaba estando sobrecarregado, né, com o número de demandas que ele tem. Então, nós, no Escritório Modelo, fazemos também e damos essa opção para o usuário de fazer a mediação. A mediação, para quem não sabe, é uma forma alternativa de resolução de conflitos. Então, eventualmente, o usuário também tem a possibilidade de extrajudicialmente resolver aquilo. Porque, na maioria das vezes, considerando que a gente também atua muito em direito de família, né, que são questões complexas, direito de família, de sucessões, enfim, como as partes elas já têm um prévio conhecimento, às vezes elas já têm uma situação familiar conflituosa, às vezes é mais fácil elas chegarem conjuntamente, né, a um diálogo, abrir uma dialética entre elas para que elas possam expor o conflito e expor a sua forma de ver esse conflito e tentar conjuntamente chegar a uma solução. Porque muitas vezes levar isso ao magistrado, quando elas trazem um conflito, a gente fala que tem um conflito aparente e o conflito latente, que é o conflito que está implícito, né? Então, muitas vezes, o Poder Judiciário ele acaba só resolvendo o conflito aparente. Então, a mediação acaba sendo uma outra possibilidade de solucionar aquele caso sem precisar ingressar no judiciário. Então, basicamente, essas são as frentes em que o Escritório Modelo atua atualmente. Recentemente, também, a gente vai começar, até a área de projetos sociais que tá encabeçando essa atuação, mas a gente vai começar a atender refugiados também. Acredito que a partir do final desse mês,
O Vitor até talvez esteja mais por dentro do assunto que eu. Mas, de qualquer forma, a gente fez um financiamento, a gente teve um edital que a gente participou e, felizmente, fomos aprovados, que era via Ministério da Justiça, e a gente vai começar a atender os refugiados dentro do escritório modelo também. Então, basicamente, é para ajudar, dar uma ajuda jurídica e uma ajuda também interdisciplinar para essas pessoas. Muitas vezes, auxílio para tirar a carteira de trabalho, auxílio com alguma documentação. Então, enfim, é uma nova frente que está se abrindo ao escritório e ela é extremamente importante para nós também, né? Então, tem essa questão dos refugiados. Mas, então, basicamente, a nossa atuação em todas essas frentes, né, o escritório modelo, em todos esses nossos processos, mais de 7.000 processos em andamento, a gente vê que cada uma dessas ações, cada um desses conflitos que são expostos, eles são um instrumento para a gente viabilizar, para a gente resguardar aquele direito humano que foi violado. Então, basicamente, é para ter uma dignidade maior para a população e ser um instrumento de transformação social. Então, basicamente, são essas áreas que a gente atua e essas são as frentes que a gente atua atualmente. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. A gente vai passar a palavra para o senador. Bom, obrigado para a Mariana. Obrigada. Professor, gostaria de convidar para compor a mesa a Maria e a Jaqueline, que são estagiárias aqui, aproveitar o nosso espaço para elas poderem se manifestar daqui a pouco. E, nesse momento, eu queria agradecer, registrar a presença e agradecer também a Marilene. Fica à vontade para continuar aí, fique aí à vontade. E, claro, agradecer a presença do vereador, ex-secretário municipal de Direitos Humanos e nosso eterno senador, Eduardo Suplicy, que vai dar uma palavra para nós agora, brilhantando o nosso evento aqui. Muito obrigado. Sinto-me honrado de estar aqui convidado para os 20 anos do escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arz. Cumprimento Júlio Comparini, o Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, a Mariana Patóquio Stuart, Silvio Serrano, Marilene e a Maria e a Jaqueline. E é tão importante uma instituição voltada para assegurar a realização dos direitos humanos. Querido Sérgio, está para ouvir agora. E acho que eu tantas vezes sempre me refiro de 1948, a Carta dos Direitos Humanos da ONU, assinada pelo Brasil, e bem como o artigo 5º de nossa Constituição, com 78 incisos que colocam com clareza os nossos direitos de todos os homens e todas as mulheres. E acho que eu gostaria de assinalar aqui que ontem se completaram 10 meses do governo atual, né? E eu fico pensando em que medida esses debates que estão ocupando a imprensa nesses últimos dias, ou desde que começou o governo, a questão de distribuição de armas, o elogio a torturadores, a ditadores, ali a foto do leão com as hienas, e fazendo com que tantas pessoas se sintam ofendidas, até ministro do Supremo Tribunal Federal, por ter sido identificado como uma hiena perigosa que atrapalha as pessoas. Agora a reflexão que se está fazendo
diante da proposição do filho de que deveríamos ter novo ato institucional número 5 para fechar o Congresso, não ter mais eleições livres e diretas, ter tanta censura. Se começar de novo a censura, quem sabe esta reunião aqui não poderia estar sendo realizada, né? Assim como não pudemos, naquela época, assistir o Roda Viva e... Vou contar um episódio, acho que era governo João Figueiredo, e certo dia, os que estavam organizando a vinda da John Baez para cantar no Brasil, me chamaram lá, era professor na GV, e era deputado estadual. Você não quer... A John Baez disse que quer muito conhecer o presidente dos sindicatos metalúrgicos, o Lula. Você não quer levá-la até lá? Eu falei, com o maior prazer. Eu tinha assistido uma vez a John Baez cantar no estádio de São José, na Califórnia, uma voz maravilhosa. E eis que... Então, eu passei um dia... Primeiro levei-a de manhã na Faculdade de Direito de São Francisco, e ela lá fez numa roda e cantou na capela algumas canções. Daí fomos até os sindicatos metalúrgicos, almoçamos lá com Lula, conversamos mais de 2 horas, e de noite a levei para a PUC. E o Tuca estava com umas 1.500 pessoas, lotado, e chegando lá, ela ia cantar. Mas eu encontrei o Lúcio Inácio da Cruz, um ex-campeão brasileiro de boxe amador, meio pesado, que trabalhava na Polícia Federal, era muito amigo meu, falou, Eduardo, infelizmente, está proibido o show. Como proibido? Não foram apresentadas anteriormente as canções que ela vai cantar. Então, para ver como era aquele tempo, né? Aí nós entramos e eu expliquei para aquele público cheio, lotando o Tuca, olha, infelizmente não vai dar para cantar. Mas daí ela sentou assim nas cadeiras, como se tivesse o Sérgio, e eu sentei do lado. E aí ela começou a cantar, para não dizer que não vim falar das flores, que ela sabia do Geraldo Vandré, todo mundo cantou junto. E em seguida ela cantou Blowing the Wind, do Bob Dylan, na capela, assim, foi tão bonito. E estou contando um pequeno episódio do tempo em que a gente não tinha os direitos humanos plenos de uma democracia que, felizmente, tantos de nós aqui participamos da campanha pelas diretas já, 83, 84, que tanto nos animou, campanha por ética na política, e finalmente também tivemos a Constituição de 88, que assegura tais direitos humanos. Mas eu estava lembrando que, quando o presidente venceu a eleição, Jair Bolsonaro, acho que muitos aqui se lembram de ele ter dado uma declaração solene, eu juro por Deus e perante o povo brasileiro de que vou cumprir a Constituição. Eu me lembro muito bem dele fazendo isto. E daí, lendo a Constituição, no artigo 3º, vocês conhecem bem, estão lá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, de promover o desenvolvimento nacional e os princípios de solidariedade, fraternidade, tudo, e erradicar a pobreza, promover a maior igualdade e justiça, sem qualquer discriminação de raça, origem, sexo, etc. E
Então, fiquei pensando, vocês se lembram quantas vezes o nosso presidente, nesses 10 meses, falou de como é que ele vai alcançar os objetivos fundamentais de erradicação da pobreza e promover maior igualdade e justiça em nosso país? Você lembra de quantos discursos ele fez sobre o objetivo fundamental? Já fazem 10 meses, né? E eu, então, cerca de 2 meses atrás, fui fazer uma exposição a convite do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, e pelo Darcy Costa e outros, lá no CISARTE, no viaduto que fica em cima da 23 de maio, e fiz uma exposição assim, de 1h30 sobre a renda básica de cidadania. Quando eu terminei, o Darcy Costa, coordenador nacional, falou: Eduardo, nós queremos mandar uma carta ao presidente e para o Congresso Nacional, dizendo que a renda básica, que já é lei aprovada por todos os partidos, sancionada há 15 anos pelo presidente Lula, para instituir o quanto antes. E eles escreveram a carta e mandaram ao presidente, que até assinalou, agradeceu a carta, mandou para o Ministério da Cidadania, do Osmar Terra, e onde o secretário especial de Bem-Estar Social escreveu dizendo: olha, o que temos agora é o Bolsa Família, mas não vai dar a renda básica de cidadania, e não pensou nos passos que podem ser dados em direção à renda básica. Então, eu recebi a carta que o Movimento Nacional da População de Rua me enviou e escrevi considerações sobre aquele propósito. E, se me permitem, vou aqui dizer, porque se nós quisermos efetivamente assegurar os direitos humanos, se quisermos fazer de nosso país uma nação justa, solidária e fraterna, temos que levar em consideração quais aqueles instrumentos de política econômica e social que contribuam para elevar o grau de justiça. Me lembro que da última vez que o Papa Francisco esteve na América do Sul, em diversos países, como Polônia, Colômbia, Chile e outros, ele instou os chefes de Estado, instituam os instrumentos de política econômica que possam elevar o grau de justiça para que então possa haver a paz, né? Que instrumentos podem elevar o grau de justiça? Quando se aboliu a escravidão, elevou-se o grau de justiça, embora não tenhamos tido todos os instrumentos que pudessem compensar por mais de 300 anos de escravidão, cujos efeitos ainda perduram até hoje. Se provermos a elevação, uma melhor qualidade de educação possível para todos os meninos e meninas, todos os jovens, se possível em tempo integral, aos adultos, aos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se provermos a ótima qualidade de assistência à saúde na cidade, no campo, em todos os bairros e cidades como São Paulo, também, se estimularmos as formas cooperativas de produção, de economia solidária, à luz do que o nosso querido Paul Singer sempre ensinou a tantos, né? Estaremos elevando o grau de justiça se estimularmos, expandirmos as operações de microcrédito para aquela pessoa que não tem patrimônio, mas pode, se tiver uma soma razoável, comprar um cavalo, uma carroça, uma máquina de costura, uma máquina fotográfica, aparelhos de cozinha e assim por diante, e daí poder pagar em 12 ou 24 meses e aí ter uma atividade econômica que lhe dê um bom sustento para si e sua família, estaremos elevando o grau de justiça. E daí
temos os sistemas de transferência de renda da Previdência, que estão sendo objeto lá de decisões do Congresso Nacional, o benefício da prestação continuada, o seguro-desemprego, o salário-família, e o Bolsa Família e outros. Mas, se quisermos avançar mesmo, podemos instituir a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. E se o escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, com o apoio de todos aqui, de repente escreverem uma carta muito persuasiva e transmitirem ao presidente da República, olha, está na hora, é lei, vamos instituir a renda básica de cidadania. Se a carta for tão persuasiva, quem sabe na semana de Natal ele diga, a partir de janeiro próximo, todas as pessoas no Brasil, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, vamos todos passar a ter o direito de receber uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. A ninguém será negado um direito inalienável da pessoa humana. Até para o presidente, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro e para mim, sim. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham receber. Primeiro, muito mais fácil de compreender, por exemplo, do que as regras do Bolsa Família. Eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala o Prêmio Nobel Amartya Sen, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos, é que teremos a maior vantagem. Para aquela mulher que, por falta de alternativa para dar de comer em casa, para suas crianças, resolve vender o seu corpo lá na Praça da Luz. Se forem lá de noite, tem umas 30, 40, 50 mulheres caminhando. Para aquele jovem que, também não podendo completar o orçamento da sua família em casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como vocês conhecem, o personagem do Homem da Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda básica de cidadania, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora vou poder aguardar no tempo, quem sabe fazer um curso na PUC ou em qualquer outra instituição, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a vocação. É nesse sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade real para todos. De tal maneira que, se vocês quiserem escrever uma carta ao presidente para ele logo abraçar a causa, com todo carinho e respeito, podem contar comigo, tá bom? Mas parabéns a vocês. Tem uma coisa que eu estava vendo nesses pontos que vocês têm ajudado, contencioso individual, mediação e prevenção de conflitos e projetos sociais. Ali, como vereador, eu tenho sido muito instado a procurar ajudar a resolver
os conflitos, por exemplo, de ocupações. Ainda hoje veio conversar comigo um senhor lá que desde 2017 está numa ocupação e, sobretudo, estava ele, que era de Angola, e 2 de outros países da África, e estava preocupadíssimo que vai haver uma reintegração de posse dia 15 de janeiro. Então, telefonei lá para ver como é que será possível uma mediação entre os que estão pedindo a reintegração de posse e o possível encaminhamento para soluções as mais diversas. Ali são cerca de 1.200 pessoas, quase todas imigrantes. E há cerca de 2 meses atrás, eu fui também chamado pelo pessoal da ocupação Nova Laranjeira, lá perto do Jardim Iguatemi, a maior ocupação que eu saiba da América Latina, 30 mil pessoas, metade, 15 mil de crianças e adolescentes. E a reintegração de posse estava marcada para 21 de outubro. Estavam desesperados no meio do semestre escolar. E aí eu fui lá, coloquei no Facebook que eu estava conversando. Aí veio uma comunicação para mim: olha, eu fui, Daniel Borges, eu fui seu aluno, queria muito ajudar, eu sou proprietário lá, minha família, será que poderia chegar a um entendimento? Aí eu promovi reuniões lá com o secretário de Habitação, com a solução de conflito. A juíza não queria de maneira alguma postergar, disse, não, eu tenho que cumprir a lei e tal, mas houve a ação de outras pessoas também, da Defensoria, etc., quem sabe de algo como o que vocês fazem, e daí a juíza resolveu, eu tinha muito sugerido que ela chamasse o GAORP, que é o grupo de harmonização de conflitos entre as partes, e daí a juíza postergou, possivelmente para janeiro, porque aí não é período de aulas, né, e vai ser menor o problema se acontecer lá. Mas agora eu estou sabendo que vocês ajudam muito, eu vou começar a transmitir, a solicitar para vocês ajudarem os problemas dessa natureza que apareçam lá, tá bom? Sim. Parabéns a vocês, toda a força. Então, já estão ajudando com minha assessoria jurídica, já. Então, vamos intensificar a nossa cooperação. Ótimo. Não, apenas só para dar um ponto aqui, que eu acho que é muito importante, a gente entra em contato com a assessoria jurídica do Suplicy em várias questões, e agora também, senador, dentro dos pedidos, né? Primeiro, a questão da carta, eu acho que é importantíssimo, e a gente deve pensar de forma acadêmica aqui com todos, para a gente produzir essa carta e assinar em nome do escritório modelo. E, além disso, também tem um projeto que a gente aprovou junto ao Ministério da Justiça com relação a imigrantes e refugiados. E a gente vai fazer um trabalho agora de assistência jurídica, psicológica, social, com imigrantes e refugiados. Então, o seu gabinete vai poder ajudar sobremaneira, inclusive de buscarmos essas pessoas nessas situações para que a gente possa dar esse suporte com toda certeza. Eu vou pedir ao Rafael para pedir ao Damião, que está no automóvel, trazer aqui a minha sacola, porque eu tenho, então, se quiserem escrever a carta, eu vou lhes dar a cópia da carta que eu mandei para o movimento da população em situação de rua, porque ali estão os elementos de persuasão. Bom, muito obrigado, então, senador Suplicy. Agora eu vou passar a palavra para o professor Silvio Gabriel Serra Nunes.
para as considerações dele. Primeiramente, eu estou profundamente honrado, né? Além de agradecer os que estavam compondo a mesa, registrar minha gratidão também, os que vieram depois, a Maria, a Marilene, a Jaqueline, e ao vereador e nosso eterno senador Suplicy. Pela brilhante exposição, uma exposição importante, também pelo legado nessa questão de direitos humanos. Eu só gostaria de registrar aqui uma questão que eu acho importante, é o nome extremamente feliz que o escritório tem, que é Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, eu o conheci, eu fiz Direito na PUC, Filosofia na USP, e a minha graduação, no primeiro ano que eu estava em Direito na PUC, eu conheci Dom Paulo quando se publicou uma biografia dele. Naquela oportunidade também é a primeira vez que eu vi o senador Suplicy, a primeira oportunidade que eu tive ali. Eu quero mencionar o nome dessas pessoas naquela noite, em 99, também há 20 anos atrás, porque são nomes também que lutaram por direitos humanos. Uma questão muito importante também que se discutiu aqui, é essa questão da universalidade em direitos humanos. Direitos humanos não tem esquerda, não tem direita, direitos humanos não existe uma profissão, não é advogado, é economista, é assistente social, é arquiteto, enfim, todas as profissões, todas as vocações, independente da escolaridade que a pessoa tenha, todos são muito bem-vindos e são necessários para a construção de uma cultura de direitos humanos. Naquela noite, em 99, a primeira vez que eu vejo Dom Paulo, foi interessante que a mesa era composta por Dom Paulo, Henry Sobel, familiares do reverendo Jamie Wright, que aquele ano ele falece em 99, um ano que também, naquele dia foi mencionado, importante, em 99 também faleceu Dom Helder Câmara, também um outro grande nome na luta de direitos humanos, o senador Suplicy estava lá, estava também Hélio Bicudo, Orenhal, enfim, são personagens, são construtores, né, de uma cultura de direitos humanos, isso independentemente de qualquer questão político-partidária, isso são pessoas que deixaram todo esse legado. Uma questão importante que eu acho que de Dom Paulo é o seguinte, são esses registros em relação a vivências de autoritarismo. Durante o Estado Novo Getulista, em Forquilinha, né, lá, em Santa Catarina, da onde ele nasceu, uma violação de direitos humanos, que é o quê? A liberdade da própria fé. Por uma expressão, a família tinha o costume de fazer orações em alemão a Nossa Senhora antes de dormir, mas a polícia getulista ela vigiava isso, porque devido a esse medo, esse aculturamento forçado desses imigrantes, a questão da imigração e os preconceitos que imigrantes sofrem, né, de uma expressão alemã ou italiana, devido à questão da guerra, enfim, isso era monitorado, né? Algumas questões também, depois, durante o contexto da ditadura militar, dessa sagacidade que Dom Paulo tinha. Ele era franciscano, então, como franciscano, ele tinha uma certa resistência às vestes cardinalícias. Como cardeal, ele também era um príncipe da igreja, enfim, mas ele não gostava de abusar, usar, enfim. Mas havia uma questão que ele dava uma funcionalidade às vestes cardinalícias, que era para enfrentar os órgãos de repressão da ditadura militar, o autoritarismo e o abuso. Ele se paramentava todo e não ia não com missal romano, nem com a Bíblia, nem com um terço, nada. Ele ia com a Constituição, porque a Constituição, apesar de vivermos um regime militar, ela expressava ainda, é claro que sempre com muita ambiguidade, é claro que no regime militar sempre houve todo um malabarismo jurídico, enfim, sem a negar isso, que isso é evidente, mas ali havia uma questão de que assistência religiosa aos presos. E com a Constituição ele vinha, paramentado de cardeal, enfrentava os órgãos, e ali ele sabia de pessoas, tinha informações mínimas, e quando Dom Paulo chegava e mapeava essas pessoas, era uma esperança de vida para essas pessoas. Ou quando já não era mais possível, como no caso de Santo Dias, e quando ele relata o caso de Santo Dias, foi realmente muito emocionante, eu nunca vou me esquecer, ele refaz aquela cena do dedo dele, né, na ferida de Santo Dias, e aquela acusação, e o anel cardinalício dele brilhando pelos refletores, assim, ele fazendo aquela cena, uma coisa que me impactou muito pro resto da vida, e essa coragem, essa força moral, né, que Dom Paulo tinha. Uma coisa que também, coisas que ele fazia também, ele sabia que toda a cúria metropolitana estava grampeada pelos aparelhos, né, de repressão da ditadura, então ele conversava em latim com os outros padres para poder minimamente escapar
da perseguição, da repressão. Acho que Dom Paulo deixa todo um legado também de tolerância religiosa, essa questão do dialogar com as demais religiões, que hoje é uma questão que também nós temos, essa questão de intolerância religiosa a vários, né, que é um problema também de direitos humanos também. Acho que Dom Paulo, junto com o reverendo James Wright, junto com o Rabino Sobel, deixam também essa lição que é importante a gente sempre lembrar. E a minha fala, para terminar essa exposição sobre Dom Paulo, que eu acho que também tem que ser a marca da luta por direitos humanos, que é o brasão de armas de Dom Paulo. Dom Paulo Evaristo Armas, no brasão de armas dele está escrito Ex Spe in Spem, que quer dizer de esperança em esperança. Então, não importa se a luta por direitos humanos envolvam certas derrotas momentaneamente, mas a luta tem que ser de esperança em esperança e tem que ser constante. Muito obrigado. Então, agora, se as nossas colegas Jaqueline e Maria quiserem dar uma palavrinha, fazer algum comentário. São a nova cara do escritório modelo, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou estagiária do escritório modelo, sou do Projetos Sociais. E quero agradecer a todos aqui na mesa. Para mim é sempre uma surpresa que acontece na PUC, né? Primeiramente, entrar na PUC para mim já foi assim uma alegria imensa. Depois poder passar em segundo lugar no processo seletivo do escritório modelo, que para mim foi uma alegria também, eu não esperava assim. E conhecer quando eu entrei no escritório modelo, que eu pude conhecer toda a equipe, os advogados que são incríveis, aprendi muito lá. E depois poder participar, cantar, né, nos 20 anos do escritório modelo, que para mim todo dia que eu penso assim, eu falo, nossa, esse escritório faz parte da minha vida já, né? E agora essa surpresa, né? Então, para mim é sempre uma surpresa. Quero dizer que para mim é uma alegria imensa. Eu vou ficar mais um ano lá no escritório. Estou há um ano e estou muito feliz assim de estar aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todo mundo aqui. Também fui pega de surpresa, assim como a Jaqueline. Mas, falando um pouco assim do contencioso, né, do nosso trabalho no contencioso, eu acho que os estagiários são divididos em várias tarefas. Então, a gente tem o administrativo, o fórum, que são tarefas normais de todo estagiário de direito, que são coisas que a gente está acostumado a fazer. E tem a produção de peças, que é o momento de maior aprendizado no sentido de aprendizado jurídico. Então, é quando a gente aprende os tipos de manifestação, o processo civil, o direito de família, nesse momento. E tem a parte que eu mais gosto, que eu acho que é a mais importante do nosso trabalho como contencioso, que é a parte do atendimento, que é justamente a parte interdisciplinar que a gente faz junto com o psicossocial, e que é o momento de maior aprendizado, porque lá você também aprende as coisas jurídicas, né? Você vai instruir o usuário, mas o ensinamento que o usuário tem para te dar, que é muito maior do que qualquer instrução que a gente possa dar jurídica a ele. Então, o contato com a população hipossuficiente, a possibilidade de atuar justamente defendendo os direitos humanos que a gente está falando aqui. Então, eu acho que é um estágio que te permite estar nesse ambiente do direito, que é o ambiente que eu quero estar, que é você sair da lógica do direito única exclusivamente como uma entidade de manutenção do status quo e você passar a usar isso como uma arma para defender também aqueles que estão à margem, né, desse processo. Então, acho que é mais ou menos tudo isso que foi falado aqui sobre defesa dos direitos humanos, sobre lutar para se manter isso. Nesse momento político do Brasil, eu me sinto bem posicionada, no sentido de que estou no lugar onde eu sinto que eu posso fazer alguma diferença que seja. Então, muito obrigada. Então, pessoal, agora que acho que a gente tem algumas considerações finais depois de alguns integrantes da mesa, mas se alguém gostar de falar, por favor, Sérgio Gomes, quer ocupar? Deixa eu só... Alô? Fala daqui para a câmera. Sim, tem câmera pegando. Então, meu nome é Sérgio Gomes, eu sou jornalista, faço parte do Alboré, parceira do Escritório Modelo.
Mas, mais do que parceira, um dos projetos nossos da Alboré, é o Repórter do Futuro, que existe há 25 anos, o Álvaro faz parte desse time, desde lá do começo. E aqui é um depoimento, é um testemunho, porque vocês não falaram disso, como uma das atividades do escritório ao longo desses 20 anos, e, ao relembrar, sugeri que isso não virou carvão, ainda é uma brasa, dá para soprar nela. Mas o escritório deu assessoria jurídica completa, numa época em que se criaram as condições aqui de legalização das rádios comunitárias, e a legislação era muito complicada, os estudos técnicos, etc. Então, montou-se uma sala de situação que funcionou durante 3 anos. Poucos advogados prestavam assessoria para as associações de bairro e tal, mas começava, não terminava, era tudo muito amador. O escritório, na época, era coordenado pela Cláudia Vazoler. Isso faz, então, portanto, 15 anos atrás. E efetivamente, isso aconteceu. Quer dizer, o escritório deu toda a assessoria jurídica, que resultou na legalização de várias emissoras, entre elas a Rádio Comunitária de Heliópolis, que o senador conhece bem, né? Uma parte dos seus textos tem origem lá. E havia uma forma de cobrança muito interessante, que era que essas entidades não tinham dinheiro para bancar essas custas. Então, também não se queria esmola. Então, foi feito um termo de parceria e cooperação, TPC, onde a Alboré foi testemunha de um lado e o Coral Luther King testemunha do outro, e estabeleceu um contrato entre o Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Aires e a UNAS, a União de Núcleos, Associações São João Clímaco e Heliópolis, né, que é isso, pela rádio, em que era assim, de um lado, assessoria jurídica gratuita até a legalização. Quando legalizar, a rádio paga em mídia, abrindo espaço na sua grade, eu me lembro que era alguma coisa parecida com 8 minutos por dia, para um programa que seria feito pelos estudantes de Direito, que estavam no escritório, e pelos estudantes de jornalismo em rádio da PUC, que era um programa chamado Direitos do Cidadão. É uma forma... E 15 anos depois, isso ainda continua, essa dívida não foi paga pela Associação dos Moradores de Heliópolis. Alguém daqui já esteve em Heliópolis? Então, dá uma olhada lá que o teu pessoal está devendo essa. Mais alguém, pessoal? Eu gostaria de... Vou te ajudar. A época eu era estagiário, né, Sérgio? Eu acompanhei isso. Por exemplo, aqui, o que aconteceu, acabou de acontecer aqui, o senador oferece alternativa, acata, etc. Isso é um fato jornalisticamente importante para quem está precisando de direitos assegurados, está certo? Ora, mas isso fica aqui, manda papel, volta para lá, bababá, etc. É diferente quando você tem um meio de comunicar a ação. Se você tem uma rede de emissoras, de rádio, etc., em conexão, toda hora você tem como estar produzindo. Isso também abre a cabeça criativa, tá certo? Da gente não ficar só para dentro, e remoendo, e do ponto de vista acadêmico, que não sei mais o que, etc. Tem certas coisas que tem que atirar logo, tem que dar a notícia. E certamente essa notícia seria uma notícia interessante para a TV PUC. Por que não? Tá certo? Está no âmbito dela. Essas emissoras e outras. Então, a ideia de comunicar a ação me parece que é uma das coisas que o escritório deve começar a pensar, não para os próximos 20 anos, mas para os próximos 20 meses. Boa tarde. Só de olhar para mim, sabe que eu estou apenas aqui como cidadã. Eu queria fazer, principalmente para o senhor, de óculos, de terno aí, se der para responder, essa situação que vivemos, ou qualquer um da mesa aí, essa situação que vivemos. Eu sou de uma geração que a minha juventude já é pós-64. Hoje nós vivemos toda essa liberdade, informações, democracia, enfim, né?
E esse comportamento da sociedade brasileira? Nós temos aí as injustiças, os crimes, os horrores que acontecem nesse país, os massacres, né? Os massacres aí. Elegeram um cidadão que a gente tem que respeitar, porque, afinal de contas, ele foi eleito pelo povo. Um cidadão que recebe um ser que comandou o massacre em 80 dos palestinos, em Sabra e Shatila. Ele foi um dos que comandou. Temos aí os donos da imprensa, do poder financeiro, nos guetos, Higienópolis, Jardins, etc., etc., né? Tá lá, urbanizados, policiados, entendeu? Eu queria... O senhor falou um assunto que eu tenho o primário da minha terra, só tenho o primário da minha terra, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler. E, no meu entender, os donos da imprensa, do poder financeiro, nunca foram vítimas. Colheram aquilo que plantaram. Você sabe de que eu estou falando. Desculpa, é só isso, viu? É que eu sou mesmo... Como é o nome da senhora? Luciana. Senhora Luciana, eu diria que a senhora expôs talvez com maior clareza tudo aquilo que nós dissemos aqui hoje. Exatamente é isso. Nós temos hoje uma mídia que simplifica coisas que são complexas, e tudo que a senhora disse é de uma complexidade estratosférica, e não precisa dizer escolaridade, não, porque não é a escolaridade que dá conhecimento. O seu conhecimento aqui foi posto com muita clareza, e assim, é complexo o que foi dito, e a mídia hoje, ela vem simplificando as coisas, e foi dada às pessoas a mídia social. A meu juízo, a mídia social, ela dá voz àquelas pessoas que não podem ter uma voz técnica, e elas acreditam que têm voz técnica. E elas saem dizendo o que pensam. E aí elas se fecham em seus guetos e vão reproduzindo isso nessas mídias sociais. E isso gera um perigo. O discurso de ódio começa a brotar exatamente nisso. As pessoas vão reproduzindo. E, além disso, elas são amparadas exatamente por essa outra mídia, que é a mídia tradicional, que faz a opinião publicada, e não a opinião pública. Mas ela diz ser a opinião pública de tanto publicar como uma liberdade de empresa e não uma liberdade de imprensa. Eu concordo plenamente com o que você diz, está certíssima. Agora, qual que é o nosso papel? Nosso papel é entender o que acontece e, entendendo o que acontece, jogar. Jogar, lutar por quê? Pela Constituição Federal, pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pelos direitos humanos. Então, assim, o que o Suplicy trouxe aqui foi exatamente o que ele trouxe. Poxa, a gente tem que lutar por isso. Tem a renda mínima cidadã, todos devem lutar. E aí não vai ter qualquer critério de discriminação. Eu vou me autodeclarar. Não, eu não preciso. E quem precisa, já vai ter. Então, é exatamente esse tipo de luta que a gente tem que campar, uma luta universal. Quanto mais universal nós formos, melhor. A ponto de não lutarmos afirmando que alguém é mentiroso. Nós temos que lutar pela verdade. Houve um movimento falando, não sei quem é mentiroso, não sei quem. Não, você tem que fazer um ato pela verdade. Eu penso isso, né? Agora eu estou falando no campo do que penso. Um ato pela verdade, porque até quem mente vai falar que é a favor da verdade, embora seja mentira. Então é exatamente isso, a luta. E hoje nós estamos num momento, como eu disse, de retorno, penso eu, não a um avanço progressista, democrático. E a gente vai ter que lutar. E a gente tem que ser força de resistência. E a sua presença aqui já mostra que a gente está incorporando cada vez mais e cada vez com mais pessoas essa nossa luta. Então, eu quero agradecer a sua presença e a sua intervenção. Obrigado. Isso só lembrando rapidamente aqui, né, como uma casa legislativa, é justamente onde o cidadão tem que mais e mais se expressar. Então, uma imensa contribuição e agradecemos aí profundamente a contribuição da senhora, né? E só mais uma última questão sobre direitos humanos. Também é importante a gente combater todo e qualquer discurso confuso ou simplista, conforme o professor Álvaro disse, no sentido de que direitos humanos legitimam crimes. Não, direitos humanos justamente vêm, e uma luta grande de direitos humanos era justamente o quê? Se combater a impunidade, se combater
combater crimes de tortura, se combater justamente a impunidade, direitos humanos a favor de bandidos, esse tipo de coisa tem que ser sistematicamente combatido, esse tipo de discurso, e eliminado. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos também, por exemplo, defende a propriedade como um direito nas suas mais variadas formas, enfim, mas também isso é defendido. Então, eu acho que toda uma questão de se desmistificar certos atributos que desqualificam direitos humanos que não se sustentam. Isso é uma luta que eu acho que todos nós devemos nos empenhar sempre. Obrigado. Obrigado, Silvio. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Um comentário, uma pergunta? O microfone está ali. Microfone. Está aqui o microfone. Boa tarde. Eu não ia fazer nenhuma manifestação, mas como citou Heliópolis, aí eu sou obrigado, né? Então, eu sou da comunidade de Heliópolis. Atualmente eu sou aluno do doutorado em educação pela Universidade Metodista. Achei muito interessante a temática aqui. Eu sei que hoje não é o momento para explicitar os pontos negativos, mas infelizmente na verdade, assim, não é a minha comunidade, mas a nossa comunidade de Heliópolis, infelizmente, ela possui alguns entraves, principalmente em relação aos movimentos que dizem defender a comunidade, só que, na verdade, elas defendem outros interesses, né? Mas, assim, em relação aos direitos humanos, eu vejo que ainda falta muita coisa para a comunidade alcançar. Então, infelizmente, a gente não vê os direitos humanos na prática, principalmente das comunidades periféricas. Por exemplo, falta recapeamento asfáltico na comunidade, falta, assim, tanto do ponto de vista da arquitetura, um lugar decente e melhor. E aí, os movimentos sociais, eles reproduzem a ideologia do mercado, no sentido assim, de dizer que estão defendendo os direitos dos moradores, mas não estão. Então, infelizmente, a direção, eu reconheço que a UNAS, a direção foi importante para o desenvolvimento da comunidade, só que hoje é uma direção fechada, né? Então, algumas outras lideranças não têm espaço para dialogar, para sugerir projetos. Então, fica mais assim no discurso midiático, pelo que eu vejo. Então, aí cria-se a ideia do bairro educador, entendeu? E vem com todo esse discurso que promove mais ações fragmentárias do que os direitos humanos, né? Então, infelizmente, é o que a gente vê na sociedade de hoje. Então, se prega muito a defesa, mas esquece de formar o sujeito de direitos. No sentido assim, de também cada morador, cada cidadão ter o seu compromisso em lutar pelo que é de todos, e não só reclamar do Estado. Porque muitos desses movimentos que cobram, eles fazem a mesma coisa nas periferias. Então, não adianta cobrar do governo se lá na periferia os movimentos não conseguem dar um retorno, assim como a nossa política. Assim como a Câmara Municipal, a Assembleia, infelizmente, hoje é muito gasto. A Assembleia, por exemplo, gasta 1 bilhão por ano, até mais. Então, infelizmente, a nossa política não tem um retorno social. E aí, ainda bem, achei muito interessante a proposta do modelo de escritório, principalmente com os alunos de Direito, porque, infelizmente, hoje a nossa academia também está distante do mundo. Então, quer fomentar a ciência e não sabedoria. Uma sabedoria preocupada com a existência humana. Achei muito interessante essa forma de você não fomentar. Hoje, infelizmente, a academia está preocupada com a ciência, mas é uma ciência fria, como dizia o Boaventura de Souza Santos. É uma ciência que não promove a transformação do social. Assim sendo, olha, gostei muito de conhecer o trabalho da PUC. Eu penso que é
uma forma de fomentar mais outros trabalhos, principalmente em outras áreas. Por exemplo, a área da filosofia. Parece que tem medo de se envolver com essas questões. Por isso eu não fui continuar meu estudo na filosofia, né? Fui fazer logo um doutorado em educação, porque a gente tem como base a escola pública. É importante você continuar a formação, mas pensando no social, em transformar essa sociedade, principalmente as periferias que são fracas, assim, tanto do ponto de vista social, intelectual, em relação aos direitos humanos. Enfim, seria hoje a minha manifestação para vocês. Obrigado. Agradeço a participação. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Por favor. Boa tarde. Eu queria saber qual... Onde está a câmera, perdeu? Conta seu nome. Corta para 2. Conta seu nome. Meu nome é Camila, eu sou estagiária do escritório. Eu vou fazer 11 meses lá já, agora no final do mês. E eu gostaria de saber qual o futuro que vocês veem para o escritório modelo. Se vocês querem manter o mesmo perfil, se vocês pretendem expandir os trabalhos, como vocês pretendem seguir esse caminho. Obrigada. Isso faz parte da ideia do 20+2, que é uma das ideias que, nesse próximo ano, uma das coisas que a gente pretende é debater realmente o nosso escritório. Como ele faz parte da PUC, e ele não pertence a Álvaro, a Carolina Magnani, ele não pertence a nenhuma pessoa, ele é uma instituição, a gente precisa fortalecer as instituições, essa é a ideia contemporânea. E eu penso o seguinte, a gente tem que debater para onde a gente deve caminhar, e isso tem que ser uma estrutura conjunta. Existem algumas medidas que foram tomadas nos últimos tempos de arrumar algumas questões, e existem alguns nortes que nós apontamos. Eu dou um exemplo e já posso fazer um informe. Como está sendo gravado, eu não vou dizer o mês, mas no próximo dia 21, todos nós teremos uma reunião para pensar um programa de TV que nós teremos junto com a TV PUC. Então, esse é um exemplo de um passo que nós pensamos em dar, mas isso tudo sempre dialogado com todos vocês. Tá bom? Bom, então eu passaria a palavra para o senador Suplicy para os encaminhamentos finais dele. Muito bem. Então, como vocês aceitaram a proposição de, quem sabe, escrever uma carta ao presidente da República, aqui encaminho a carta que o Movimento Nacional População de Rua escreveu ao presidente reivindicando a implementação imediata da Renda Básica de Cidadania, conforme diz a Lei 10.835, se bem que a lei diz que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Portanto, como faz o Bolsa Família, quando apresentei o projeto, o relator, que era o senador Francelino Pereira, me disse, olha, quero estudar com atenção, eu dei meu livro para ele, ele estudou e disse, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, para a qual, para cada despesa, precisa haver a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como o Bolsa Família o faz? Eu achei de bom senso e aceitei. Graças a isso, o Senado aprovou por todos os partidos, dezembro de 2002, dezembro de 2003, a Câmara era deputado federal, o atual presidente, não objetou. E, então, aqui está a carta da população em situação de rua, a resposta que o Ministério da Cidadania, pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, respeitosamente observou que seria muito difícil instituí-la agora de pronto. Daí, tendo em conta todas estas observações, eu escrevi esta carta
Coordenação Nacional do Movimento População de Rua, colocando diversas observações sobre como é que se pode iniciar. Por exemplo, menciono um estudo do IPEA que sugere e eles consideram o Bolsa Família, o Salário Família, e ainda o benefício de desconto de imposto de renda para as famílias mais ricas, que têm, por cada dependente até 16 anos, um desconto que acaba sendo maior que o Bolsa Família para aquelas famílias, e são as que têm maior renda, e então propõe a unificação de 4 instrumentos para iniciar a renda básica de cidadania para todas as pessoas até 18 anos, com um passo. Também é uma outra proposta de se modificar alguns itens, com algumas transferências, como benefício de prestação continuada, para um benefício igual para todos os idosos de 65 anos ou mais. Seriam, portanto, 2 pontas que poderiam se iniciar. E eu vou lhes dar também a palestra que eu fiz para o 19º Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, em Hyderabad, na Índia, em agosto último, onde eu, além de falar da evolução no Brasil, conto a experiência extraordinária e muito positiva que está se dando nas vilas rurais pobres do Quênia, onde, graças à iniciativa da Give Directly, que foi formada por 4 formandos de Harvard e do MIT, que conseguiram $30 milhões da Google e depois de empresas do Vale do Silício e ainda de contribuições voluntárias, e juntaram $30 milhões e estão pagando em mais de 260 vilas, quer dizer, fazendo uma experiência de se pagar. 44 vilas vão receber por 12 anos $22 por mês, cada adulto de 18 anos ou mais. Em outras tantas vilas será por 2 anos, noutras vilas foi pago à vista em 2 parcelas, em outubro e dezembro passado. E eu fui com a Mônica Dallari visitar por 8 dias estas vilas rurais. O resultado é formidável, dentre outras características, sobretudo para as mulheres, do ponto de vista da sua autonomia, inclusive de menor grau de violência para as mulheres, e tantos resultados positivos. E, além disso, aqui também eu relato a experiência que se iniciou num município brasileiro que começou a pagar primeiro para 1/3 da sua população, e até o final do ano que vem, uma experiência que já está chamando a atenção de pessoas em todo o mundo, que é a cidade no Brasil primeira que vai pagar uma renda básica de 130 mumbucas, que é a moeda social lá, equivalentes a R$130 por mês, para os seus 150 e poucos mil habitantes. Quem aqui esteve lá e conhece essa cidade, levante a mão, por favor. Ninguém. Não sabem ainda? Ninguém. É a cidade de Maricá, ali na costa do Rio de Janeiro. Tem uma certa facilidade, inclusive do ponto de vista da receita anual per capita, é maior do que, por exemplo, a de São Paulo, mas em agosto último, 1/3, 50 mil habitantes, receberam 130 mumbucas por mês. A moeda social é aceita pelo comércio local, e até o final do ano que vem, os 153, já são 1.000 habitantes, vão receber a renda básica, uma experiência pioneira
Eu recomendo a vocês de conhecerem. Então, aqui está para vocês qualquer informação adicional. Tem, depois eu vou dar o meu livro para vocês também, tá bom? Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Obrigado, então. Eu posso perguntar para ela que, quando você saiu de casa hoje, como é que você o fez? Pela janela? Não, certamente pela porta. Então, o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, observou no livro das explicações e das respostas que a incerteza é ainda pior do que a pobreza, e pode alguém sair de casa senão pela porta. Justamente é uma solução tão de bom senso. Se você quiser resolver os problemas dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, prover dignidade e liberdade real para todos, assim como você sai de casa pela porta, uma solução tão de bom senso é instituir a renda básica universal e incondicional para todos como um direito à cidadania. Muito obrigado. Obrigado. Bom, gente, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, temos algum tempinho ainda, acho que mais ninguém. Então, gostaria de agradecer a presença de todas e todos. O professor gostaria de fazer um registro aqui, mas agradeço a todos, então, obrigado, um ótimo fim de semana para todos. Se todos vierem aqui para... Sim. E aí vamos ver como que a gente... todo mundo para cá? Todo para cá, sim, sim. Então, por favor. Vamos lá. A gente tira as cadeiras, né? A gente tira as cadeiras, eu acho. Você tira as cadeiras, sim, claro. Se ficarem todos aqui, a gente já dá.